noite. Eu gostaria de dizer que é com imensa alegria que eu vou estar mediando esse debate com os professores Francisco Futh-Hardmann, da Unicamp, e com o professor Benedito Antunes, meu colega da Unesp, né, que a gente está tendo hoje o prazer de tê-lo conosco, né, de tê-los conosco. E, bem, e já indo, então, para a apresentação dessa mesa, eu gostaria de dizer que o centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922, vem à tona através de debates acadêmicos, expressões artísticas, exposições, filmes, livros, entre outras iniciativas, por sua inegável importância. Essa efeméride, como tantas outras, reveste-se, assim, de um sentido de comemoração. Contudo, emergem interpretações diversas que podem enaltecê-la ou criticá-la. Surgem dessa forma novas matizes potencializadas pela história e pela memória na relação com um acontecimento já distante no tempo. Essas divergências estavam presentes também no calor da hora. Podemos citar a carta de Astrogildo Pereira, que tece uma forte crítica no momento mesmo em que a Semana de Arte Moderna é cantada em versos e prosas. Com o título A Semana de Arte Moderna entre Heranças, Ilusões e Críticas, o professor Francisco Futh-Hardmann, da Unicamp, e o professor Benedito Antunes, da Unesp, apresentam, a seguir, plausíveis leituras sobre este acontecimento. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Futh, né? Professor Francisco Futh-Hardmann, por ele ser da Unicamp, de fora, né? Então, eu e o professor Benedito, somos da casa e vamos receber, então, a fala do professor da Unicamp. Bem, muito boa noite. Eu quero começar, claro, agradecendo, para além de qualquer protocolo, né, a gentilíssima acolhida da colega Maria Ribeiro do Vale, né? Estávamos aqui um pouquinho antes de entrar no ar, lembrando das nossas saudosas memórias, né, de amizades, a professora Patrícia Piozzi, que foi orientadora da professora Maria do Vale, enfim. É sempre uma alegria muito grande poder retornar à Unesp. Quero agradecer também ao suporte tão competente, né, capitaneado aí pela Genira Chagas, né, desde os primeiros contatos, e é uma alegria muito grande também rever, entre aspas, né, reencontrar, entre aspas, o prezadíssimo colega Benedito Antunes, um pesquisador assim de primeiríssima linha, né, sobre todos os impasses da modernidade e dos modernismos na cultura e na literatura brasileira, né, e certamente vai estar aqui tecendo suas avaliações e comentários que são dos mais interessantes. Eu me valho muito também do seu trabalho. Bom, de início, né, lembrando que nós estamos há 100 anos deste evento, né? Então é impressionante como surgiram várias e várias celebrações, né? A nível de efeméride mesmo, né? Há uma certa, vamos dizer, um certo frisson até midiático, né, em torno disso, em torno desse evento, né? E não faltam, então, exemplos dessas celebrações que, no mais das vezes, são mistificações, são, vamos dizer, atualizações de uma certa ideia fixa e de uma certa ideologia, que eu considero que há uma ideologia forte, bem-sucedida, como toda ideologia,
digna desse nome, né? Em torno desse evento que se espraiou para o que eu chamo de ideologia paulista, né? Uma espécie de ideologia fundadora do espírito, do chamado espírito bandeirante paulista moderno, né? Com base, então, nessa ideia também do bandeirismo, etc. Acho que essas coisas vão se juntando aí a partir de 1922 e tem o seu desdobramento já uma década posterior, em 1932, com a chamada Revolução Constitucionalista, que nós sabemos que é, na verdade, uma revolta oligárquica, né? Basicamente sediada em São Paulo e Minas, contra a mudança do regime do governo, né? Sob a liderança do Getúlio Vargas e o início da chamada Era Vargas, né? Uma tentativa que foi derrotada, mas que até hoje sobre ela também se cria uma mitologia, né? Que eu acho que depois tem um outro desdobramento, já em 1934, 35, com a criação e a fundação da Universidade de São Paulo, né? Que é uma espécie de resposta, né? Dessa elite paulista ao sentimento, digamos, da perda, especialmente o PD, o Partido Democrático, né? A perda relativa do seu poder na organização política nacional pós-1930. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista histórico e político, é muito ilusório. Vamos pegar aí dos focos da proposta que está no título, entre heranças, ilusões e crises. É muito ilusório, né? Imaginar que 1922 seja um divisor de águas, né? Antes e depois, né? Antes de 22 e depois de 22, sob a égide do evento inaugurado no Teatro Municipal de São Paulo, né? De um lado muito pretensioso, de outro lado muito ilusório, né? Todas as pesquisas e todos os estudos minimamente sérios e apoiados em documentos, em fartas documentações, inclusive feitos naquele momento pelos atores e atrizes daquelas gerações anteriores a 1921, mostram que já havia, né, manifestações do que se poderia considerar literatura moderna e modernismo muito antes de 1922. Eu vou me fixar num grande historiador literário amazonense, ou melhor, amazônico, paraense, na verdade, né, José Veríssimo, que escreveu, entre várias coisas, ele foi um dos grandes críticos de Machado de Assis, né? E ele escreveu uma história da literatura brasileira, já no final da sua vida, que foi publicada inicialmente em 1915. E nessa história da literatura brasileira, o capítulo final se intitula exatamente O Modernismo. Mas como assim? O modernismo? O livro está saindo em 1915, o que é isso? Né? E se vocês forem lá, se derem ao trabalho, né? É um livro muito interessante, né? Que tem também um trabalho muito bom sobre a presença de Machado de Assis. Esse capítulo fala de todo um movimento de renovação estética, de renovação literária, de renovação da linguagem, renovação temática, né? E também renovação de ideias, etc., no Brasil, desde pelo menos 1870. Né? Podemos imaginar entre os exemplos Machado de Assis, claro, mas, por exemplo, eu gosto muito de lembrar sempre da figura muito interessante, né? De um poeta tão forte quanto o poeta simbolista lá de Santa Catarina, né? Negro, né? Enfim, entre tantos outros exemplos, né? Para não chegarmos ainda a Lima Barreto e Euclides da Cunha, que felizmente hoje são mais do que celebrados, né? E não na ótica Lima Barreto e Euclides da Cunha do que seria um pré-modernismo, né? O professor Alfredo Bossi tem um livrinho que era um livrinho muito, muito utilizado, né? Muito lido, o Pré-Modernismo, que ele editou em 1966. Eu tive a oportunidade de debater com o professor Bossi, com quem tinha uma relação muito amistosa, por ocasião da minha livre docência, lá se vão já quase 30 anos, 1994. Falei, olha, professor, eu acho que pré-modernismo cria uma teleologia como se tudo que viesse antes fosse só uma preparação, fosse só um ensaio
né, do que se consagrou depois, então, na semana de 22. Ele falou que me dava total razão e que tinha sido infeliz nessa denominação, né, porque, na minha visão, se são modernos e se são modernistas, e por isso que eu fiz um pouco essa ironia, né, intitulei um dos ensaios em que eu estudei essas questões, Antigos Modernistas, né? Veja que interessante, em 1992, já lá se vão 30 anos, né, por ocasião dos 70 anos da Semana de Arte Moderna e dos 170 anos da independência política nacional do Estado-nação brasileiro, né, 1822, naqueles altos momentos da Funarte, né, nós fomos convidados para um curso que o Adalto Novaes organizava, né? O curso se chamava Tempo e História, que era justamente no sentido de produzir revisões, seja em relação à Semana 22, seja em relação à independência nacional. E eu justamente produzi a versão inicial do que eu chamei de Antigos Modernistas, né? É interessante porque naquele momento havia sim já essa busca de uma revisão, e eu diria que o tom badalativo, celebratório, midiático, né, que hoje domina muito aí, né, em vários setores, era mais down, né? Estava mais light. Talvez pelos 70 anos, por não ser centenário, a coisa do centenário parece que produz mais uma ilusão a mais, né, em relação à data. Enfim, eu acredito que há hoje um acervo de pesquisas interessantes, né, que mostram que essa questão é muito, muito polêmica. Se fala tanto da Tarsila do Amaral, né, mas a Anita Malfatti fez uma exposição individual arrasadora em 1917. Né? 1917, que foi o ano de um evento que eu gosto sempre de lembrar, que eu estudei muito a produção dos anarquistas, inclusive a produção cultural e literária, porque os anarquistas, ao negarem a política institucional, eles valorizavam enormemente a produção cultural, né? A greve 17, a greve geral de 1917. Né? Na greve geral de 1917, nós temos expressões interessantíssimas. Né? Temos militantes anarquistas que estavam ensaiando a utilização de câmera de filmagem. Infelizmente, não temos mais, né, esses acervos disponíveis. Né? Mas, enfim, a produção foi muito, muito ativa, né? E se criou uma cultura que eu chamo de cultura subterrânea, né? Que eu acho que explica muitas das aquisições que chegaram até 1922. Né? Se trabalha muito com uma linha de causalidade externa, né? Oswald foi para a França, o Mário de Andrade tinha o frisson do futurismo, né? E o futurismo na Europa depois teve desdobramentos muito, muito duvidosos. Daniela Spinelli, uma pesquisadora que fez também a pós-graduação lá na Unicamp, né? Ela desenvolveu muito trabalho sobre as revistas futuristas e depois as ligações perigosas com o fascismo, né? Com o fascismo italiano. Então, temos muitas e muitas questões em aberto, né? E eu acho que essa causalidade subterrânea ela é decisiva. Eu trabalhei isso um pouco lá no Nem Pátria, Nem Patrão, né? Trabalho sobre a produção cultural anarquista. Ela é decisiva para explicar as inovações que aconteceram na cultura brasileira. Não é à toa que Astrogildo Pereira, que hoje vem sendo, felizmente, recuperado, né? Um grande intelectual, fundador do Partido Comunista, em 22, né? Ele era também dessa geração aí, vinculada ao anarcossindicalismo. Né? É interessante que a geração que deu início ao movimento comunista no Brasil, toda ela vinha, ou se não toda ela, uma parte considerável vinha do anarcossindicalismo. Né? Então, não é à toa que o Astrogildo tinha, como bem lembrou a professora Maria Ribeiro do Vale, ele tinha um pé atrás. Ele tinha um pé atrás. Né? Tinha um pé atrás com essa valorização, já naquele momento. Né? Entre as figuras que participaram, né, no debate que nós tivemos oportunidade de fazer, a Unesp está animada, né, com a revisão
dos parâmetros. Eu já tinha sido convidado para um evento organizado pela Unesp lá no Memorial da América Latina, no mês de maio, né? E eu me lembro de uma pesquisadora que perguntou, mas professor, eu estou aqui resumindo, né? Vamos jogar fora a produção de Oswald, a produção de Mariana? De maneira alguma, né? A gente não deve jogar nada fora. Nada se perde, tudo se transforma, né? Mas que há altos e baixos inegáveis, né? E o que acontece é que, no caso do Mário, por exemplo, eu tenho um conto dele que eu acho primoroso, lá dos anos 30, né, o 1º de maio, que eu trabalhei muito também, analisando muito essa ideia do impasse da celebração, né? Oswald de Andrade, com o teatro, por exemplo, Rei da Vela, eu gosto muito, né? Memórias Sentimentais de João Miramar, mais do que Serafim Ponte Grande, são prosas muito interessantes, etc. Mas que todos eles têm contradições enormes, né? Especialmente uma pretensão de liderar um movimento, né? Que fosse um movimento nacional. Quando havia linhagens de renovação da literatura em Belém do Pará, né? Em São Luís do Maranhão, em Recife, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro, né? E em tantos outros lugares, né? Na verdade, é que São Paulo precisava, de alguma maneira, de fundar um marco, né? Urbano, moderno, metropolitano. Eu acho que a obra daquele patrono, né? O grande patrono de 22, né? Que é Paulo Prado, a obra dele de 1928, Retrato do Brasil, né? É um livro muito complicado, ensaio sobre a tristeza brasileira, né? Mas ele não faz, quer dizer, ele não faz o elogio da melancolia. Esse ensaio sobre a tristeza brasileira é um problema. E de onde vem essa tristeza? Essa tristeza vem um pouco das raças, né? Dos ameríndios e dos indígenas, né? E dos africanos e afrodescendentes, né? Que, de alguma maneira, dificultam o ritmo e a velocidade, né, da modernidade que pode ser liderada por São Paulo, né? Então, é um trabalho complicadíssimo, porque, ao mesmo tempo que ele aposta numa espécie de unidade, né, como também Mário de Andrade, como também Oswald de Andrade, uma unidade cultural classista, racial, das três raças que formaram a cultura brasileira, ele aponta o dedo para dizer que existe assim um primitivismo, né, um atraso que precisa ser ajustado, né, ao relógio do progresso. Então vem aí a coisa da ideologia do progresso, né? E quem é capaz de fazer isso? A elite paulista, claro, né? A elite quatrocentona paulista, né? Acho que Oswald de Andrade estava muito imbuído disso, inclusive com ideais ditos progressistas na época, toda a aproximação que ele teve durante um período significativo do Partido Comunista, né? O Mário de Andrade não, né? Não estava vinculado a essa perspectiva do Partido Comunista. E, aliás, esse também foi uma das causas das divergências que se aprofundaram entre os dois, né? Enfim, nós temos questões aí muito sérias. Por outro lado, você tem lá na semana 22 Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é uma figura ótima, certamente, concordo com o professor Davi Arrigucci, um dos maiores poetas do século XX, né? Mas ele esteve lá, ainda bem, né? Para as pessoas que puderam vê-lo ao vivo, aquele poema maravilhoso, Os Sapos, mas ele depois teve um desenvolvimento próprio. Ele nunca mais dependeu daquela marca pretensamente fundadora para desenvolver a sua obra, né? Seja lá no Recife, seja lá depois no Rio de Janeiro, né? Na Lapa, né? Esse poeta da humildade, como lembrou o professor Davi Arrigucci, ele deve muito pouco a um pretenso legado da Semana 22. Mesmo o Carlos Drummond de Andrade também, né? Outras figuras ficaram à margem desse evento. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, de Paulo Emílio Salles Gomes, né? Um grande
um grande intelectual, né, pioneiro não só da historiografia do cinema, né, mas da crítica, de uma crítica cinematográfica no Brasil, né, patrono, com todos os méritos da Cinemateca Brasileira, professor depois da USP, etc. O Paulo Emílio, ele foi um militante, né, que se aproximou do trotskismo, né, foi preso lá pelos anos 30, né, depois de 35, esteve lá no mesmo presídio que a Pagu, que é a Patrícia Galvão, outra figura que também até hoje ainda permanece à margem, né? E o Paulo Emílio tem um romance inacabado, né, que ele produziu até o ano da sua morte, em 77, que depois o Carlos Augusto Calil recuperou e editou, mesmo inacabado, em 2007, que se chama Cemitério, e que trata da violência na sociedade paulista, né? E tendo como cenário ali os escombros da fatídica tentativa da revolta oligárquica, né, contra o governo central em 1932, né? E sem a glamorização que se faz desse movimento. Mesmo sobre 1932, eu gosto muito que desde 2017, para pegar uma contra-efeméride, estamos falando de 1917, 2017, né, aqui em São Paulo, a Câmara de Vereadores, né, às vezes a Câmara de Vereadores faz coisas muito interessantes, às vezes, votou, né, a ideia de um dia de memória da luta operária, né? E é o quê? É um 9 de julho. É uma contra-efeméride. É o 9 de julho de 1917, comemorado 100 anos depois, e hoje, e até hoje, então, anualmente se faz essa comemoração, normalmente feita em sindicatos ou em fábricas, né? Eu já tive a ocasião de ir 2 vezes a essas comemorações. Por quê? Porque em 9 de julho de 1917 foi assassinado na porta de uma fábrica, lá no Belenzinho, né, o operário Antônio Martinez, que era o operário sapateiro, imigrante espanhol, jovem, né, dos seus 20 anos, que estava à frente da greve 17, quer dizer, participava da greve 17. E foi a partir dessa violência feita pela força pública que a greve, enfim, se ampliou, né, de forma impressionante, a ponto de que a cidade de São Paulo foi tomada, literalmente, né, pelos operários, pela classe operária em greve, né? A classe operária que vivia e trabalhava e morava, né? Poor side of town, né? Do lado pobre da cidade, toda a zona leste e toda a zona oeste, né? Acompanhando a linha de trem, né? Mas eles vieram para o centro, vieram para toda a cidade, né? E foi uma coisa impressionante. E se espalhou pelo Brasil, né? Se espalhou pelo Brasil. Então, veja vocês que a Semana de 22, em si, ela é um evento, mas em torno dela, antes dela e depois dela, tantas outras coisas, tão ou mais importantes, estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Por exemplo, né, eu vou lembrar também dessa figura, né, que me foi lembrada aqui antes da gente entrar em campo aqui, que foi a figura do Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa, que foi um dos primeiros, né, intelectuais e pensadores do que depois se desenvolveu como um movimento trotskista, né, ou seja, uma crítica ao stalinismo, né, e à burocratização do Partido Comunista Soviético já ali no final dos anos 20, né, especialmente ali no Congresso de 1928, né, quando o Stalin realmente, tomou conta, né, do partido e do Estado soviético. O Mário Pedrosa, numa correspondência muito interessante com um outro jornalista que também se aproximou desse movimento, Lívio Xavier, intelectual muito importante, foi jornalista do Estado de São Paulo durante décadas. O Mário está aí nas origens do CEDEM, do Centro de Documentação, né, da Unesp, que nos acolhe hoje, e está na base de um trabalho do meu colega e amigo, o professor José Castilho Marx, né, que é Solidão Revolucionária, né, um livro que está sendo reeditado agora.
Se vocês forem ler Solidão Revolucionária, o Castilho trabalhou justamente com as cartas, os originais estão aí no CEDEM, né? Entre Mário Pedrosa e Lívio Xavier. Veja que o Mário Pedrosa não entrou na conversa na semana de 22. Ele que se tornou, sem sombra de dúvida, o maior crítico, né, da arte moderna no Brasil, reconhecido internacionalmente, né, nas décadas seguintes. Ele não entrou nessa, enfim, nessa mística, né, e tinha várias e várias dúvidas, né, inclusive críticas mais severas, né, às figuras de Oswald e particularmente de Mário de Andrade. Então, você vê que tem figuras que passam ao largo, mesmo Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho está no movimento modernista, né, é uma figura radical, hoje parte do acervo dele está lá também no SEDAI, no Centro de Documentação Cultural lá do IEL, da Unicamp, onde eu trabalho, né. O Flávio de Carvalho é notável, né? A visão que ele tem da Amazônia é uma visão não folclórica, né? Ela é mais profunda do que aquela que a gente vê em Turista Aprendiz, do Mário de Andrade. E o Flávio de Carvalho também, de alguma maneira, passa ao largo. Então, são figuras. A própria Pagu, que ficou uma figura polêmica. Então, aqui eu vou terminar, porque eu não quero atravessar o tempo aqui, que me foi cedido generosamente pela Maria Ribeiro do, e a gente comentava, live cansa todo mundo, né? Eu vou terminar fazendo uma referência a um episódio real, que em primeiro lugar, né, quando sai em 2005, póstumamente, portanto, né, mais do que póstumamente, né, ela tinha morrido em 1962, a Pagu. Né? A Pagu faleceu em 62. Nasceu em 1910, faleceu em 62. Ela tinha deixado uma carta, que é mais do que uma carta, é uma autobiografia, por isso chamada de autobiografia precoce. Né? Mas ela faz sob a forma de carta, de uma longa missiva, né, para o seu segundo companheiro, segundo marido, Geraldo Ferraz, né, enquanto presa política do Estado Novo, do Getúlio Vargas. E ela faz, então, um balanço da sua vida, de toda a participação dela, seja no modernismo, seja no Partido Comunista, seja depois do movimento trotskista, seja depois a sua viagem para a União Soviética e a sua desilusão com os rumos do stalinismo, né? E até a sua visita também ao Oriente, ao Japão e à China, né? A Manchúria, e que era uma região da China que estava dominada pelo Japão naquele momento. Enfim, é um livro maravilhoso, que foi editado pela vontade dos seus dois filhos, né, o Rudá e o Geraldo Galvão Ferraz, o filho, né, da Tarsila e o filho da Pagu. E é curioso porque duas pesquisadoras oswaldianas, uma delas professora da Unicamp, a outra professora da FAAP, né, chegaram e falaram assim, separadamente, em eventos separados: os filhos jamais poderiam ter publicado esse livro. Jamais poderiam ter publicado. Mas como assim? Como assim, companheira? O que é isso, companheira? Ainda mais em se tratando, né, do depoimento de um livro de uma mulher. Né? Eu fiquei muito espantado com essa reação dessas colegas oswaldianas. Por quê? Porque ela fala do machismo, né, incurável do Oswald de Andrade, né? Ela fala de muitas coisas, faz muitas críticas ao Oswald de Andrade. E veja o inverso disso. Agora, esse ano, nós tivemos aí o Diário Confessional de Oswald de Andrade. Não sei se vocês se deram ao trabalho. O meu prezado colega Alcir Pécora ficou dias e dias lendo e fez uma resenha bastante crítica, né, para o caderno da Folha de São Paulo. Mas é incrível, quer dizer, você vai ver lá, as coisas que ele fala sobre a Pagu são inomináveis, né? São inomináveis. E isso, quer dizer, já em final dos anos 40, anos 50, quer dizer, parece que ele ainda não tinha superado a separação da Pagu, né? Mas é terrível, é terrível. E, ao mesmo tempo, está apoiando o Adhemar de Barros, enfim, coisas desse tipo, está falando mal dos imigrantes, né? Porque ele está muito mal financeiramente. Olha, é uma sucessão de preconceitos e uma espécie de consagração
desse oligarca que nunca deixou de ser oligarca, com todas as suas contradições, com toda a sua inteligência, com todos os seus méritos também, né? Enfim, só para dizer que eu não ouvi ninguém dizer, mas, puxa, por que publicaram isso do Oswald de Andrade? Eu ia perguntar agora para as colegas, né? Por que foram publicar? Ah, não, porque o Oswald de Andrade vale, né? Aí pode publicar tudo. Mas é bom que se leia, é bom que se vá ler, porque é inacreditável. Mas, enfim, vamos ficar com as coisas melhores que ele deixou, né? Então, olha, eu vou ficar por aqui, me desculpem que acho que eu atravessei um pouquinho no tempo, e eu estou aqui muito ansioso para ouvir o meu prezadíssimo colega Benedito. Muito obrigado. Obrigada, professor. O que eu ia falar, o senhor falou, mas agradecer, antes eu peço licença, professor Benedito Antunes, só para que fiquei bastante feliz de estar na coordenação do CEDEM, que guarda esses acervos, né? E que dão, né? Antes mesmo foi falado de que pena que aqueles registros, outros, né? Com aquelas máquinas fotográficas não estão mais aí, não é? Mas que bom que esses registros estão com a gente. E, professor Furt, eu lembrei também que desde o ano passado nós estamos, né, já digitalizados e com o upload feito do Fanfula, né? Lembrando aí do livro, né? Do seu livro, que foi citado pelo senhor mesmo, né? Nem Pátria, nem Patrão. Então, a gente realmente tem tentado trabalhar bastante com esses autores citados na sua fala. Bom, é isso por enquanto. Depois eu gostaria de fazer outras considerações, mas aí, junto com as considerações que terei imenso prazer de fazer também ao professor Benedito Antunes. Então, eu passo a palavra para o meu colega de Unesp. Boa noite a todos. Eu estou muito contente de estar participando aqui deste evento, não é? Agradeço o convite da colega Maria Ribeiro do Vale, CEDEM, né, da Unesp. É também um prazer estar ao lado do professor Francisco Furt Hardman, da Unicamp, né, conhecido, a gente não convive muito, mas muito conhecido pelo seu trabalho. Então, muito obrigado e reitero aqui a minha satisfação de estar aqui neste momento. Eu vou fazer considerações sobre o tema, talvez privilegiando muito mais a minha área de atuação, né, de pesquisa, embora a Semana de Arte Moderna compreenda, de fato, artes de um modo geral, né, vou talvez enfatizar mais a literatura. Quando me convidaram para esta mesa, eu relutei um pouco em aceitar o convite, porque eu achei que não tinha muito a acrescentar ao que já se disse sobre a Semana de Arte Moderna. Por isso, eu resolvi fazer um percurso um tanto pessoal, passando pela minha própria experiência como aluno e como professor que se ocupou do modernismo, movimento de que a semana é tida como o marco inicial. 1922, que é o ano da semana, é um achado da historiografia literária. Funciona como uma espécie de fórmula mágica, de fácil assimilação, que qualquer aluno da educação básica identifica como início do modernismo. Isso está fartamente registrado na historiografia literária. O próprio Alfredo Bosser, que foi citado pelo Furt na sua apresentação, e que tem um livro que ainda hoje é bastante atual, né, apesar de alguns pontos que a gente possa discutir, ele escreveu, logo na abertura do capítulo sobre o modernismo, o seguinte: o que a crítica nacional chama de modernismo está condicionado por um acontecimento, isto é, por algo datado, público e clamoroso, que se impôs à atenção da nossa inteligência como um divisor de águas, que é a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922. Os termos estão todos aí, então, né?
E, com efeito, os livros didáticos exploram exaustivamente esse marco, porque o ensino da literatura brasileira, especialmente na educação básica, consiste na abordagem de fragmentos da história literária. Assim, nada como um marco, né, datado e bem caracterizado, clamoroso, como escreve Alfredo Bozzi, para apoiar os estudos que se realizam nesse nível de ensino e também, na verdade, no ensino superior. Isso não quer dizer que a semana tenha sido algo, né, inventado por a fantasia ou se reduz a um acontecimento menor e datado. Ela não só existiu, né, como desempenhou um papel relevante na reunião de artistas e intelectuais que aspiravam à renovação artística do Brasil no início do século XX. É preciso, no entanto, buscar a justa dimensão do seu papel, sem mitificar aquilo que pode ser, do ponto de vista histórico, uma referência constituída a posteriori. Ao mesmo tempo, é importante distinguir sua relevância das comemorações superficiais que acabam contribuindo para a sua mitificação. Como escreve o próprio José Miguel Wisnik, naquele artigo publicado na Folha, em que ele procura fazer um balanço do modernismo, a Semana de Arte é hoje uma pauta cultural e midiática. Sem dúvida, ficou quase impossível não falar dela no ano do seu centenário. Claro que não há nenhum problema em usar balizas temporais para estudar a história, né? No caso, a história da literatura. Pelo contrário, ao estabelecer a linha do tempo, elas auxiliam a própria compreensão do tempo histórico. O problema é quando elas se tornam autônomas, quase um valor em si, apagando o movimento histórico que não é linear. E há no Brasil uma preferência acentuada por esse método. Basta lembrar que alguns best-sellers historiográficos são intitulados por referências cronológicas, 1808, 1822, 1889, e o autor desses livros tem as suas razões para a escolha, pois essas datas estão bem assimiladas pelos potenciais leitores de diferentes setores sociais. Assim como qualquer aluno lá dos anos iniciais do ensino fundamental sabe o que aconteceu em 22 de abril de 1500, ninguém esquece as datas da chegada da família real portuguesa ao Brasil, da proclamação da independência e da proclamação da República. Alguém pode observar, em defesa do Laurentino Gomes, que é autor desses best-sellers, que ele não intitulou sua última obra de 1888, talvez devido à quantidade de volumes, que são 3, ou ao pouco significado da data para a compreensão contemporânea da chamada abolição. De qualquer forma, essa constatação não anula o gosto e apego pelas efemérides. Isso acaba sendo danoso, particularmente para o ensino da literatura brasileira na educação básica. Nos primeiros anos do ensino médio, todo aluno aprende que, em 1836, teve início o romantismo no Brasil, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Da mesma forma que, em 1881, começou o realismo, com a publicação de O Mulato, de Luiz Azevedo, e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Esses marcos poderiam ser estendidos a toda a historiografia literária, pois sempre haverá uma data associada a uma obra ou a um fato para marcar os chamados estilos de época. Mas, como se sabe, trata-se de artifícios didáticos que desviam o estudo da literatura para aspectos memorizáveis, mas secundários em relação ao que, de fato, interessa no estudo da literatura. Basta observar os equívocos relacionados aos exemplos acima. Quase ninguém mais lê o livro do Gonçalves de Magalhães, e a estética romântica começa a ser percebida de fato 10 anos mais tarde, com a obra de Gonçalves Dias. Também pouca gente conhece O Mulato, de Luiz Azevedo, que é mais lembrado pelo Curtiço, enquanto que Machado de Assis, a rigor, não se encaixa bem na chamada escola realista ou naturalista. Nesse quadro, a Semana de Arte Moderna é uma efeméride perfeita, pois não se baseia na publicação de uma ou mais obras, mas num acontecimento fartamente datado.
Assim, não há dúvida, o modernismo no Brasil tem data de nascimento. Evidentemente, não se trata de negar algo objetivo, mas sim de delimitar o seu alcance para a compreensão da modernidade brasileira. Lembro aqui que a nossa colega também de Araraquara, Maria Lúcia Otero Fernandes, num estudo sobre Macunaíma, que foi publicado recentemente, ela evoca as suas pesquisas sobre periódicos modernistas para considerar o modernismo como um amplo movimento iniciado muito antes da Semana de Arte Moderna. Ela segue, nesse sentido, a avaliação do próprio Mário de Andrade, que naquela célebre conferência de 1942 afirma: com ou sem ela, minha vida intelectual seria o que tem sido. E ele continua: a semana marca uma data, isto é inegável, mas o certo é que a pré-consciência primeiro e em seguida a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde pelo menos 6 anos, viera se definindo no sentimento de um grupinho de intelectuais paulistas. Curiosamente, o grupinho de intelectuais. Em seguida, ele menciona os contatos que foram feitos entre eles, principalmente depois da exposição da Anita Malfatti, lembrada pelo Furt, né, que aconteceu a segunda, né, em 1917. Tinha havido uma outra em 1914. E essa exposição ela é considerada pelo Mário da Silva Brito como estopim do modernismo. Bom, antes de prosseguir nessas observações, eu queria fazer referências a um percurso pessoal que eu mencionei no início, que também o Furt se lembrou. Eu recordo que eu era estudante de letras em 1972, ano da comemoração do Sesc Centenário da Independência e do cinquentenário da Semana de Arte Moderna. Embora uma e outra comemoração possam ter servido aos interesses da ditadura militar na época, para tentar uma legitimação simbólica do regime vigente, e aqui eu recordo que a historiadora Janaína Martins Cordeiro diz que o general Médici instituiu uma comissão nacional para organizar as comemorações daquilo que seria, diz ela, a maior festa cívica nacional realizada sob a ditadura. Bom, apesar disso, é preciso reconhecer que, no tocante à Semana de Arte Moderna de 22, a comemoração foi importante, porque ela gerou uma produção bibliográfica bastante significativa, que contribuiu para colocar o modernismo na ordem do dia. Foi nessa época, por exemplo, que se publicaram as obras completas de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, pelas editoras Martins e Civilização Brasileira, respectivamente. Igualmente, começaram a surgir vários estudos que reavaliavam o legado modernista, que até certo ponto, né, estava esquecido. Só para dar exemplo, eu destaco justamente o livro do Mário da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro, Antecedentes da Semana de Arte Moderna. O livro é de 1958, mas a edição que saiu neste ano, em 71, pela Civilização Brasileira, teve o apoio do MEC na época, né, e foi muito divulgada. Destaco também o trabalho do pessoal lá do IEB, não é? Da Telê Conda Lopes e Ione Soares de Lima e Marta Rossetti Batista, que é o Brasil, Primeiro Tempo Modernista, 1917-29, documentação. É um livro até hoje utilizado por quem estuda o modernismo. Houve, então, naquele momento, como hoje, inúmeras matérias em revistas e jornais que eram guardadas como documentação para estudos posteriores, pela densidade dos trabalhos. Nesse clima, o modernismo tornou-se um tema de grande interesse, seja pela novidade da sua proposta, seja, sobretudo, pela irreverência de seus manifestos, que foram então divulgados. Tanto que, depois de ter feito um curso sobre o movimento modernista, eu acabei estudando Oswald de Andrade e defendi, aliás, na Unicamp, o meu mestrado sobre o romance Serafim Ponte Grande. Dessa forma, o sucesso da comemoração do cinquentenário da semana acabou estimulando publicações, leituras e estudos sobre o modernismo. Por outro lado, colaborou também para reforçar a efeméride,
de forma que, sempre que se fala de modernismo, é preciso se situar em relação à data tida como marca inicial. Eu noto que o próprio Mário da Silva Brito indicou esse problema no título, né, do trabalho do que aconteceu antes da semana. E da mesma forma, aí vem aquele ponto também que o Fute mencionou, na conversa com o professor Bose, pode-se lembrar da própria polêmica em torno do chamado pré-modernismo, porque o historiador literário é levado a considerar 1922 como tal divisor de águas, né? No plano pessoal, porém, depois disso eu fui notando que a minha paixão pela Revolução Modernista foi arrefecendo. Atualmente, como professor, quando ministro cursos sobre o modernismo na graduação, mal menciono o papel das vanguardas na ruptura com a tradição da literatura brasileira. Até pelo contrário, eu acabo enfatizando o seu enraizamento na tradição e utilizo para isso o estudo clássico de Antônio Cândido sobre um poema do Mário de Andrade, né, que é a Louvação da Tarde. Esse poema foi escrito em 1925, 3 anos depois da semana, e ele já é inspirado na poesia meditativa do século XIX, como diz o Antônio Cândido, entroncando assim a vanguarda na tradição, né? Portanto, já despreocupado com a questão da ruptura da Revolução. Da mesma forma, chama atenção para o percurso, né, também mencionado pelo Fute, do Manuel Bandeira, que é sempre destacado na chamada fase heróica do modernismo, mas apresenta uma relevante produção antes da Semana de Arte Moderna. O próprio Mário de Andrade, né, na famosa Conferência de 42, ele cita o livro dele, o Carnaval, e diz que o poeta ensaiara nele os seus primeiros versos livres. Tudo isso, claro, sem negar o papel desempenhado pela organização do movimento modernista, de que a semana, sem dúvida, acabou sendo uma referência, não é? Não se trata de negar isso. Assim, embora eu tenha estudado no meu mestrado talvez um dos grandes representantes do movimento, Oswald de Andrade, um agitador, pelo menos, e depois produtor de manifestos, de obras, né, eu percebo que eu venho abandonando nas disciplinas que ministro sobre o tema, nessa preocupação com o momento inicial. Talvez por isso, em fevereiro de 2017, justamente o centenário da exposição de Anita Malfatti, cheguei até a fazer uma pequena brincadeira com o tema, publicando um pequeno texto, né, que eu intitulei A Semana de Arte Moderna em 2022. Com esse texto, republiquei recentemente no livro de crônicas, né? Eu queria só lembrar a brincadeira, mas sem entrar na polêmica que está implícita, aliás, que surgiu depois, na verdade, né? Então, eu escrevi no começo desse texto: faltam 5 anos para o centenário da Semana de Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Ela é considerada o marco inicial do modernismo. A contagem regressiva para a efeméride não se deve apenas à prática publicitária adotada nos dias de hoje para chamar a atenção para o evento, mas expressa uma preocupação de ordem historiográfica. Com tantas mudanças e ocorrências no campo das artes nesse século XXI, será que alguém ainda se lembrará de comemorar a semana em 2022? Aí, em seguida, eu recorro justamente ao autor polêmico atualmente, né, o Rui Castro, e cito um fragmento de um artigo dele, que diz o seguinte: pode parecer briga entre paulistas e cariocas, mas o carioca Rui Castro talvez tenha razão quando diz, em saboroso artigo publicado em 2004, que faltou carnaval no modernismo. Em sua opinião, os paulistas levaram a coisa a sério demais. Em vez do espetáculo de gala no Teatro Municipal, deveriam ter aproveitado a proximidade do carnaval para criar intervenções carnavalescas. Nessa linha, ele imagina a seguinte cena, diz o
o Rui Castro. Oswald de Andrade poderia surgir de repente no meio de um chá literário da Vila Quirial, em que as senhoras recitassem Gonçalves Dias, vestido com uma tanga de penas, como um índio e sacudindo a papada, pôr-se a declamar seu pau-brasil, quem sabe com o próprio de fora. Aí eu concluo o texto, né, com essa dúvida. Pode ser que a Semana de Arte Moderna esteja completamente olvidada no ano de seu centenário, então que ela seja comemorada enquanto é tempo. Claro que isso é uma brincadeira e, como se pode notar, eu estava enganado quanto às comemorações, não é? Talvez nem tanto quanto a sua avaliação. Não quero aqui enfatizar essa polêmica com o Ricardo, que eu utilizei apenas pelo toque de humor e irreverência no momento que não se falava muito do assunto. Mas o autor ele não fica apenas na provocação. Ele defende que os poetas simbolistas já tinham promovido uma ácida campanha contra os seus inimigos, que seriam também atacados pelos modernistas, principalmente Olavo Bilac e Coelho Neto. E, nesse sentido, ele apresenta alguma afinidade com o entendimento do Alfredo Bose, na História Concisa, que indica a possibilidade do século XX literário no Brasil ter começado antes de 22, diz Bose na História Concisa. Não obstante suas conquistas e o seu ar de novidade, o simbolismo não exerceu no Brasil a função relevante que distinguiu na literatura europeia. Aqui, encravado ao longo do período realista que o viu nascer e lhe sobreviveu, teve algo de surto epidêmico e não pôde romper a crosta da literatura oficial. Caso tivesse feito, outro e mais precoce teria sido o nosso modernismo, cujas tendências para o primitivismo e o inconsciente se orientaram numa linha bastante próxima das ramificações irracionalistas do simbolismo europeu. Diante dessas perspectivas, é possível refletir sobre as limitações que a fixação da data acarreta para a compreensão da produção literária e a efetiva contribuição da semana para as artes brasileiras. A rigor, o próprio Mário da Silva Brito, quando ele trata dos antecedentes da semana, acaba relativizando o seu papel ao apontar vários fatos que poderiam servir como marca inicial do modernismo, se esse fosse o caso, né? Na linha do que o próprio Mário de Andrade fez. Assim, a exposição de Anita Malfatti, de 17, pela sua novidade e pela reação provocada, poderia ser considerada mais do que aquele estopim do modernismo, como faz o autor, e substituir a semana como baliza modernista. Ou, para indicar fatos mais propriamente literários, poderia ser mencionada a atuação do próprio Mário de Andrade, que publica em 1921 a famosa série de artigos Mestres do Passado, em que ele critica os parnasianos, enquanto ele já tem pronto, né, um livro que é talvez o início do modernismo do ponto de vista da produção, que é a Pauliceia Desvairada, né? E quando eu falo da exposição, é bom lembrar que a própria Semana de Arte Moderna ela teve talvez menos literatura do que música, arquitetura, pintura, escultura. A gente pega a programação, é muita música, não é? Exposição, a literatura ocupa uma parte, digamos assim, da semana, né? Então, só para retomar a questão do pré-modernismo, né, cuja discussão parece rodar em falso por conta desse divisor de águas, eu acho que insistir na diferença, né, do que se produziu antes, que se produziu depois de 22, né, acaba colocando em segundo plano, né, como também o Fute mencionou, a produção de autores importantes, como cada vez mais, né, Euclides da Cunha e o Lima Barreto. Acho que as tentativas de estabelecer uma separação entre os autores mais críticos e mais afinados com a modernidade e aqueles mais conformistas, né, acaba se baseando sempre em algum artifício. Quando vai passando o tempo, a gente vai olhando para livros como Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Lima Barreto, e ele parece tão até mais moderno do que o próprio Serafim Ponte Grande,
depois que a gente filtra algumas questões, digamos, mais vanguardistas, digamos assim, né? Seria o caso, então, de se verificar se a cristalização desse marco histórico não estaria embotando a própria leitura da produção literária do início do século. De certa forma, é isso que indica o Silviano Santiago, num texto também comemorativo à Semana de Arte Moderna, dos seus 60 anos, quando ele diz que os dois autores, né, estou citando aqui, têm sido bastante negligenciados pela tradição modernista e que, a seu ver, estão constituindo um bom repositório para a contestação atual da estética originada em 22 e, ao mesmo tempo, representam uma saudável mudança de ares para o jovem romancista. Tal. E ele conclui o ensaio com uma avaliação dos escritores nesses termos. Eu cito mais uma vez o Silviano para enfatizar esse aspecto. Se a grande lição de Lima Barreto é a de uma escrita popular e ao mesmo tempo crítica, a de Euclides é a de um saber que, ao desvincular do autoritarismo inerente ao grupo que o detém e a si mesmo, volta os olhos para os vencidos, enxergando neles uma verdade que escapa às diretrizes excludentes da modernização. Observa-se assim que não só havia autores progressistas inovadores antes da semana, como muitos modernistas já estavam ativos antes dela, né? Sem contar as manifestações artísticas e culturais que ficaram ofuscadas pelo brilho da poesia e da prosa modernista posterior à Semana de 22. Além disso, o futurismo, que foi lançado na Europa em 1909, e que muitas vezes é associado ao modernismo, ele não teve muita importância para a estética modernista. Ele foi até mesmo recusado pelo Mário de Andrade, né, quando o Oswald o chamou de meu poeta futurista, como todo mundo sabe. Né? Aliás, já em 1912, assim que Oswald voltou da Europa, o futurismo era parodiado pelo João Bananelli, né, autor que eu estudei no meu doutorado, no periódico do próprio Oswald de Andrade. Escrevia lá Bananelli um texto sobre o futurismo e cita um fragmento muito breve, dizia: o futurismo é uma roba que a gente faz uguale como ter de ser mais tarde. Depois, ele de dizer que os poetas acadêmicos faziam sonetos de 14 versos, ele diz: o marineto, em vez nó, cada soneto que ele faz tem 24 versos. Ele conclui depois o texto: não se pode botar nem advérbio, nem de adjetivo. Né? Ou seja, no próprio Pirralho, o Bananelli já estava desmontando aquilo que poderia ser a base do modernismo. E essa experiência do Bananelli, né, como de outros autores, muitos cômicos, né, e faziam paródias e críticos, acabou ficando relegada à condição, no máximo, de precursores do modernismo. E com o passar do tempo, a gente observa que esse estilo, né, que o Haroldo chamou de cubo-futurismo plástico estilístico, pensando exatamente no estilo do Oswald de Andrade, né, parece ter envelhecido, ou pelo menos não ter sido retomado na prosa posterior, né, a não ser como sugestões pontuais. Em conclusão, o modernismo tem data de nascimento, né, que é 22, mas não depende da realização da Semana de Arte Moderna para se desenvolver. A nova estética foi amadurecendo desde o início do século e resultou em obras que podemos chamar de tipicamente modernistas, né, ao longo da década de 20, né, como Memórias Sentimentais, de João Miramar, Poesia para o Brasil, Macunaíma. Claro que a sua importância é inquestionável e se revela, isso se confirma talvez, né, nas várias influências que vai exercendo durante o século XX, nas diversas manifestações artísticas, como poesia concreta, tropicalismo, tanto na música como no teatro, poesia marginal também retoma alguma coisa lá da linguagem do modernismo, né? E, claro, em vários artistas independentes que procuram dialogar com a matriz da modernidade artística brasileira. Assim, se a Semana de Arte Moderna se fixou como um marco,
ela não é responsável por tudo que veio depois, nem mesmo desencadeou a tendência inevitável de modernização. Contribuiu para isso ao reunir diferentes artistas em torno de uma ideia. Por isso, ela tem a sua importância histórica, que, no entanto, é menor do que se procura alardear. Era isso que eu gostaria de dizer sobre esse tema. Professor Benedito Antunes, eu acho que eu gostaria, né, acho que a gente ficou claro que são falas que se encontram em alguns pontos, que não diria que divergem, mas que têm um outro olhar, né, em alguns sentidos, assim como o título mesmo, a gente já comentava, e gostaria de conversar um pouco, ou começar o debate, né, citando algumas coisas das duas falas, né, acho que vale para as duas falas, né, que são questões mais gerais e que não se restringem apenas à semana de 22, a própria questão da efeméride, mas eu queria antes falar um pouquinho, né, sobre o que o professor Fult falou, do cansaço das lives, e contar que o CEDEM, né, não começou só por causa da pandemia, que os nossos debates costumam ser, né, ao vivo e a cores, sem máscaras. A gente teve que adotar, né, esse formato, mas o ano que vem, então toda a nossa programação acabou sendo assim, mas que o ano que vem a gente gostaria mesmo, porque essa questão da live ficou mesmo muito cansativa, né? A gente até quer assistir, mas são tantas na mesma hora, são tantas que no primeiro momento acho que foi um recurso importante, mas agora entendo como foi falado esse cansaço. Mas vou dizer de coração que eu não cansei nem um pouco desta, né? Que as duas falas foram excelentes. A outra questão que eu acho que é mais geral, mas que acho que a gente precisa pensar, é quando a gente fala, e que me faz pensar, a fala de vocês, é essa questão que divide também hoje, né, como a pós-modernidade. E não estou também querendo tomar partido, mas só pensar, quer dizer, antes, o que aconteceu antes não tem nada, é uma ruptura com a modernidade, não é com o modernismo, mas com a modernidade. Como é que a gente faz essas rupturas? Como é que a gente alardeia essas rupturas também na questão da história, da sociologia, né? E parece que tem, como o professor Benedito Antunes falou, essa tradição linear, mas não é só mais do Brasil, né? De colocar fim e começo, né? Sem ver que existem coisas que estão vinculadas, voltam ao passado, enfim, tem continuidades e descontinuidades, não há, então, como não houve, né? Isso eu achei consenso nas duas falas, um divisor de águas com a semana de 22. Então, eu acho que esse sentido de ficar dividindo, como foi antes, né, e como foi depois, também está aí uma questão acadêmica muito forte em todas as áreas do conhecimento. Uma outra questão é a questão das efemérides, concordo bastante também com o professor Benedito, que ela coloca, né, nos coloca a fazer mais pesquisa sobre os temas, a gente passa a saber mais coisas do que, né, do que antes era conhecido, o que antes era um conhecimento oficial, a gente começa a conhecer outros, pessoas que fizeram parte, como foi o Astrogildo Pereira, quer dizer, a gente vai, né, nesses estudos, mas que, ao mesmo tempo, essa questão de datar, né, 10 anos, 5 anos do golpe, enfim, é uma coisa que vai ficando um pouco anacrônica. Não é porque um momento de hoje coloque essa questão que nós vamos,
na história, buscar o que é que tem de ruptura ou de continuidade, mas a gente é levado a pensar nisso nesses termos, né? Então, uma efeméride, né, naquele ano, ela passa a ser agenda, independentemente de estar ou não vinculado com as questões sociais, com as questões literárias, artísticas, que acontecem naquele momento, né, no calor da hora, como eu chamaria. Então, eu acho que são essas questões que eu gostaria de colocar, e acho que isso, né? E aí eu penso que tem um pouquinho, e queria ouvir isso de vocês, um anacronismo muito grande com a questão da memória e da história, né? Com o dia, quer dizer, anacronismo, né? Com o presente e o passado, seja independentemente da duração desse presente ou do passado, né? Uma coisa de chamar hoje as pessoas de comunistas, né? De quem é do PT ser comunista. Estou aqui pensando em voz alta, porque essas foram as questões que me passaram, né, pela cabeça. O que tem a ver com o movimento comunista, né, hoje? Por que então, há esse desconhecimento histórico da população, da universidade, dos alunos, com o que foi realmente o comunismo? Né? Onde estão os comunistas de hoje? Que tipo, né, de ação? Bom, era isso, né? Eu fico um pouco preocupada de outras questões não estarem aparecendo nesse momento com tanta ênfase, tantos estudos, né, para mostrar se nós estamos aí vivendo uma ameaça comunista e que nós precisamos, então, né, precisa de uma ultradireita para combater, né, essa revolução comunista. Então, eu fico pensando nisso, como a gente, né, na academia também precisaria dar conta dessas questões. Não que a gente não precise escrever sobre os outros, sobre as efemérides, isso eu acho muito legal o que foi colocado aqui, né? Quantos estudos, pesquisas vêm à tona e não viriam? Mas eu acho que a gente tem que dar conta também de trazer o passado para o presente nesse sentido, de mostrar no que se distancia, se diferencia, né? Bom, é isso. E se vocês quiserem comentar, foram as questões que ficaram para mim. Professor Benedito, quer falar? Eu aproveitaria só para frisar, de fato, né, 72 foi um ano em que estão associando, algumas vozes, né, associam a aproveitamento daquela comemoração pela ditadura e tal, mas é preciso distinguir justamente as coisas que serviu para muita divulgação. Eu, pelo menos, conheci o modernismo ali, era estudante, fiquei muito entusiasmado com tudo, né? E a quantidade de estudos e publicações que surgiram na época. Então, na verdade, se há uma contradição no fenômeno, na comemoração, né, precisa ver o que saiu de positivo. Né? Então, acho que esse discernimento que às vezes falta para algumas pessoas. Né? Uhum. Muito obrigada. Bem, olha, sim, eu queria agradecer também, achei que a exposição do Benedito trouxe tantos elementos, tantas referências importantíssimas, né? Eu acho que, no mais, às vezes, nós temos uma convergência muito grande, né? Eu vejo que ele valoriza enormemente aí a exposição, lembrou de 1914, mas 1917, a Anita Malfatti, eu também vou nessa, acho que é muito mais interessante como arte, como pintura, né? E como promessa, né? E para não falar, de fato, desse Pauliceia Desvairada, que já estava ali, né? Já estava antes da semana, né? Não dependia exatamente do evento da semana, enfim. Mas nas questões que a Maria Ribeiro do Vale nos trouxe, muito interessantes, primeiro eu queria voltar lá para o simbolismo. Eu tive um pequeno lapso enquanto eu falava, porque esse poeta, lamentavelmente, ele ainda hoje precisa ser lembrado e mais conhecido e mais lido, é Cruz e Souza, né? O grande poeta do fim
do século XIX, catarinense negro, barrados no baile lá na Academia Brasileira de Letras, como não poderia deixar de ser, né? Como Lima Barreto será poucos anos depois barrado também. Ele tem uma obra muito, muito interessante, né? De altíssima qualidade, abolicionista de primeira hora, né? Cruz e Souza. Eu quero fazer referência também a um poeta negro, paulista, Ruti, que é Luiz Silva, que fez um belíssimo trabalho, né? Eu tive o privilégio de responder pela orientação, mas o Luiz Silva não precisa de orientação nenhuma, é um pesquisador de muito talento e muita autonomia, e ele escreveu lá no doutorado do nosso programa da Unicamp, né, um livro que se chama, que depois veio a ser um livro, A Consciência do Impacto nas Obras de Cruz e Souza e Lima Barreto. Né? Cruz e Souza e Lima Barreto. O livro saiu em 2009 pela Editora Autêntica, acredito que ainda seja possível localizá-lo, se estiver esgotado, mas é possível localizá-lo em bibliotecas e também na estante virtual hoje, né? Todos nós nos valemos dela. É um trabalho brilhante do Luiz Silva, né? Que é um militante do movimento negro, né? Fundador dos Cadernos Negros nos anos 70, a nossa geração, então ele trabalhou com a ideia do sujeito étnico. Essa questão do sujeito étnico, hoje, mais do que nunca, né, tem uma importância enorme na discussão sobre a literatura chamada literatura periférica, literatura marginal, né, a literatura dos afrodescendentes, a literatura negra no Brasil, enfim. Então, eu acho que... E veja bem, isso tudo muito antes da Semana de 22, né? E se isso não é modernismo, eu não sei o que é modernismo. Né? Então, acho que várias acepções e concepções que a gente poderia ter a respeito do modernismo. Né? Eu acho que o modernismo estrito, fechado ali na coisa da semana, é muito realmente fica muito fechado. E acho que ali era mais do que nunca, passou a ser uma espécie de projeto mesmo da elite paulista. Né? O Rui Calço falou que faltou carnaval. Né? Podemos pensar não só literalmente nas imagens muito bem-humoradas que ele trouxe, mas no carnaval da poesia de Manuel Bandeira, que é bem lembrado, bem recuperado pelo próprio Mário de Andrade. Né? Então, veja como essas coisas são intrincadas e tem várias e várias questões. Né? Futi, só me permita... É perfeito? Né? Assim, pois não, Medina. Uma pergunta, nisso que você está dizendo. E se não tivesse existido a semana, como estaríamos? É difícil saber, né? Não sei. Não, talvez os marcos seriam outros, não é? Seria o outro marco, certamente. Ou outros marcos, né? Talvez. Certamente. Né? Outros marcos. Eu vou pegar também uma coisa que acho que a gente acabou não mencionando, mas eu tenho a impressão que o Benedito concordará, e também a Maria Ribeiro do Vale. O que dirá do chamado, né, romance de 30, ficou consagrado como romance de 30, quer dizer, a partir da década de 30, né, a prosa romanesca tem uma proliferação de autores, etc., particularmente do Nordeste brasileiro, a começar daquele talvez mais brilhante, né, o Graciliano Ramos, que disse textualmente, olha, não tenho nada a ver com esses caras aí, não quero saber desse papo de Semana de 22, nunca tive nenhuma influência, enfim, passou ao largo, né? E é verdade, né? Se você for ver o trabalho dele, e hoje, mais do que nunca, um trabalho que permanece, talvez mais, né, do que o Serafim Ponte Grande, que eu gosto bastante, assim como Memórias, né, do João Miramar, Memórias para o João Miramar, acho trabalhos notáveis, né, de prosa experimental, né, do Oswald. Mas voltando lá para o pré-22, eu gosto muito do Augusto dos Anjos, né? Mas o pessoal fica, às vezes, não, mas ele escrevia em soneto. Bom, mas e daí? Ele escrevia em soneto, mas ele renovou, né, não só a temática, como o vocabulário, o léxico, né? Trouxe palavras da biologia, palavras que não eram próprias de uma certa noção de beleza, né? Clássica ou neoclássica. Né? Então, só isso já é uma coisa muito interessante. Enfim, tem vários. O próprio Machado de Assis, ele pode ser relido numa chave da modernidade, do modernismo, por que não?
E a Maria Ribeiro lembrava finalmente da pós-modernidade, né? E, de fato, né? Como é que faz? Como é que se faz esse corte, né? Parece que todos nós ainda continuamos presos muito a uma linha unívoca, né? A uma continuidade sem porque mesmo a própria ruptura de pós-modernidade ela quer dizer que, mas os conteúdos do que se caracteriza como pós-modernidade eles podem ser igualmente encontrados antes também. É muito difícil essa periodização. Nós nunca vamos nos botar de acordo sobre marcos definidores, né? Dessa periodização, né? E depois talvez assim essa obsessão, que eu acho que aquela juventude ali, daquela elite paulista, estava muito obcecada mesmo de se considerar up to date, né? Em dia com as vanguardas estéticas europeias, etc., naquele momento, né? E o caráter fundador que isso poderia ter, então, modernos, né? Mas a fixação nessa coisa da efeméride foi muito bem trabalhado aqui pelo Benedito, né? A cristalização mesmo disso tem a seguinte contradição, né? É como se esses modernos se tornassem eternos, né? Eu falei dessa contradição num seminário que foi organizado pelo professor Elias Saliba, que o Benedito conhece tão bem, né? O nosso querido Elias Saliba, lá no SESC, ainda em 2019, né? A propósito justamente da chegada aí dessa efeméride. Infelizmente, o livro que resultou disso não saiu ainda. Eu fiquei pensando, bom, a EDUSP e o SESC estão enrolados lá, até hoje o livro não saiu. Eu falei, bom, vai ver que eles estão pensando em produzir o livro para o segundo centenário. O primeiro centenário já está passando, vai para o segundo centenário de 22, mas espero que saia o livro. Mas eu falei, mas é curioso, porque se você assume radicalmente, vanguardisticamente a perspectiva de um modernismo, você aposta na provisoriedade, no caráter provisório daquilo, né? No caráter passageiro, no caráter provisório, né? Então, os etéreos que se querem eternos, né? Eu usei um pouco essas expressões na crítica que eu fiz lá naquelas alturas, né? Então, eu acho que temos aí problemas, né? Temos problemas a serem trabalhados. Eu acho que na universidade, onde for possível, na pós-graduação, né, o Benedito chamou muita atenção para a consagração que isso já tem no nível dos livros didáticos. Eu acho que seria sempre possível fazer uma espécie de contraponto. De alguma maneira, a nossa função, e é o que a gente está tentando aqui, né, nesse feliz encontro aqui, promovido pela Maria Ribeiro do Vale e pelo CEDEM, enfim, né, tocar, né, lembrar, pelo menos, relembrar, né, apenas isso. Sem a pretensão de esgotar nada disso, né, mas deixar em aberto, né, porque essa ideia da cristalização, quando vem a coisa da efeméride, né, a reitoria da Unicamp, eu fiz uma crítica interna, né, Comissão Geral das Efemérides de 2022, Semana de Arte Moderna, bicentenário da independência brasileira, 60 anos da FAPESP, 40 anos da editora da Unicamp. Eu falei, mas o que tem que ver o cu com as calças? Agora estou falando português, claro. Com perdão da palavra. Talvez liberado um pouco pelo Rui Castro. O que tem que ver com a pluralidade? Parece que é uma obsessão, né? O efeméride. Vamos efeméride. A cada ano que passa, nós podemos, então, ir atrás disso, né? Então, eu gosto sempre desse contraponto. Então, para o 9 de julho de 32, nós podemos apresentar o 9 de julho da greve de 17, que estava totalmente esquecido, estava totalmente subterrâneo, totalmente ali, né, nos documentos, mas totalmente esquecido. E agora, bem ou mal, uma vez por ano, em alguns sindicatos aqui em São Paulo, em alguma fábrica, há uma lembrança da greve 17 e da memória desse jovem operário imigrante anarquista que foi fuzilado naqueles acontecimentos. Então, a gente pode fazer sempre essa dupla mão. Eu acho que isso pode ser interessante, esse exercício também, né? É isso aí, né? Eu acho que a questão é exatamente essa, né?
Eu acho que a memória é importante, você marcar os acontecimentos, até dizem, até é importante comemorar aniversário, né, para você Exato. fazer algum balanço, refletir e ter as datas mais ou menos assinaladas. Eu acho que o problema é quando isso se cristaliza, justamente Exato. vira um valor em si, né? Sem dúvida. Desenvolvido de conteúdo. Então, Sem dúvida. trabalhar, acho que essa atenção, que é especialmente para quem pesquisa, professor, né? Eu Olha, queria eu só recordar. vou relatar, viu, Benedito, a propósito disso, aproveitando também, a Maria Ribeiro lembrou aí dessa essa coisa que existe atualmente, né? Comunismo e tal, né? Comunismo, comunista. Não, alguém lembrou recentemente, não podia nem andar com vermelho, né? Estou com vermelho. Não pode sair com vermelho na rua, né? Eu fui testemunha o ano passado, aqui na junção da Avenida Paulista com a Brigadeiro, numa carreata bolsonarista. Tinha um carro de som e eu tive que sair naquele momento para ir buscar uma bateria, uma coisa para o controle da televisão, foi uma coisa completamente fortuita. E o cara, então, parou ali, começou a falar no carro de som e eu ouvi. E eu falei, será que eu estou surdo? Ou que eu não dormi direito? Mas então, como que o anacronismo produz um delírio? E o delírio se cristaliza como ideologia. Ele dizia assim, povo de São Paulo, em 1932, o povo de São Paulo, heroicamente, saiu em revolução contra a ditadura de Getúlio Vargas. Pois agora, o povo de São Paulo está sendo convocado para sair à frente contra a ditadura comunista do Partido Comunista da China, chefiada por João Dória. Por João Dória. E as pessoas, claro, a claque, né? A claque ali, daquelas dezenas de cabos, lá e tal. Né? Bom, então é isso, né? A gente chega nas coisas mais impressionantes e, infelizmente, estamos num momento de não só de radicalização, de fake news, de indústria do fake news, da desinformação, né? Como muitos preferem usar a desinformação, que, aliás, acompanha boa parte da história da publicidade, boa parte da história da mídia, mas, enfim, hoje, com um nível tecnológico poderosíssimo, né? Então, a gente tem que... Uma disseminação. Como historiador, como professor, o tempo todo tem que fazer um contraponto. Né? Eu acho que é o mínimo que se espera da nossa função. Né? Bom, eu gostaria de agradecer muito, né? Estamos chegando aqui ao horário que a gente combinou e vou enfatizar mais uma, né? Vou dar ênfase a mais uma questão que essa live colocou o debate entre vocês dois, entre os dois professores, nossos convidados, e eu acho que é uma forma interessante do que ficar... Não, tudo bem, todo respeito de quando é uma live que fica respondendo perguntas, mas foi muito interessante, né, assistir dois professores que são muito qualificados no tema, e o debate... Só uma questãozinha, eu quero saber se fica gravado, porque eu posso também continuar divulgando para os alunos. Fica gravado, sim, é editado, fica pelo YouTube. Então, assim, vocês deram um show, porque já que a gente está falando... muito generosa, professora. A gente está querendo ser midiática, porque além de exporem, né, as pesquisas, os estudos, as críticas, houve o debate entre vocês dois. Eu acho que isso também é muito importante, né, para a comunidade assistir um debate entre os próprios acadêmicos, intelectuais. Acho que isso também foi um diferencial da noite de hoje. Gostaria muito, em nome do CEDEM, agradecer ao professor Fucci e ao professor Benedito Antunes, dizer que foi um grande prazer. Eu assisti o Fucci e foi realmente mais aconchegante, né? Lá no Memorial da América Latina, embora com máscaras, mas lá foi no tete-a-tete, né? Então, sem dúvida nenhuma, é mais gostoso, mas eu acho assim, nesse formato de debate entre vocês, e, né, de encontros, mas trazendo diferentes escritores, diferentes, né, que se complementam e se questionam, e, né, entre os próprios autores que trouxeram também. Houve um debate entre eles.
vocês trouxeram debate entre os autores, né, que viveram essa semana, e o que veio antes, o que veio depois das obras, né, chegando até a proibição dos filhos ao dar... Agora esqueci, mas fugiu o nome da Anitta Malfatti, os filhos Não, da... Os filhos da Pagu, né? Da Pagu, quer dizer... Patrícia Galvão. Essa é muito Patrícia interessante. Galvão, Isso, exatamente, né? Que eu acho que é um movimento histórico muito interessante. Por que é que né, depois o ex-marido fala tão mal, fazer tanta crítica à obra, quer dizer... É interessante isso, da gente ver como vai indo no tempo, não porque é uma efeméride, mas a continuidade que essas histórias foram tendo. Então, gostaria muito de agradecer, e eu me comprometo a mandar, lembrar, a hora que estiver prontinho, enviar para os dois, embora fique disponível no site do CEDEM, a enviar diretamente para vocês. Agradeço muito. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, Maria Ribeiro Vale? E a toda a equipe do CEDEM, sempre muito acolhedora, muito competente. E viva o CEDEM, né? E viva o CEDEM. E quero agradecer também o convite, não é? A equipe que nos proporcionou esse encontro aqui, e dizer que foi um prazer também encontrar o FUT aqui nessa conversa à distância. Encontrar e ouvir, claro. Também são muito legais nas efemérides, né? Isso é muito bom. Talvez não existisse se não fosse. Exatamente. Um abraço, uma boa noite e obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Mm-hmm.